Fala, meu irmão, Shalom, Adonai, graça e paz, a paz do Senhor. Segundo tópico, a igreja protegida. Aí o primeiro subtópico diz o seguinte: um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. É assim que Deus ele age com a sua igreja. É algo muito interessante, porque tem pessoas que pensam que porque agora são evangélicos, eles vão ganhar um tipo de imunidade a problemas. De maneira nenhuma. Quando você aceita Cristo, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, agora você recebe autoridade, você recebe coragem, você é encorajado pela palavra de Deus para pregar o Evangelho, para enfrentar, para militar pela causa do cristianismo. Então, é isso que o Espírito Santo faz na vida da gente. É isso que a palavra gera na gente, tá certo? E não o contrário. Você agora recebeu uma imunidade de problemas. De jeito nenhum. Os problemas vão vir, certamente até maiores do que se você não fosse. Por quê? Porque é o que eu falei anteriormente, no primeiro tópico. Você agora está recebendo uma perseguição. E a igreja estava sendo perseguida aqui. Os apóstolos estavam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles estavam indo de encontro com a sociedade romana e judaica da época. Então, existe esse grande detalhe. Mas em meio à perseguição, em meio aos cárceres, em meio às prisões, em meio à perseguição ferrenha, Deus envia anjo. Veja que coisa interessante. Deus enviou um anjo aqui, meu irmão. Isso é muito interessante. Lucas destaca que em meio à perseguição Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Então, em meio a toda essa perseguição, ele recebia uma proteção da parte de Deus. Deus não deixava a igreja míngua, não deixava a igreja escanteada pela sorte, né? Não, ele protegia. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão, lá em Atos 12, com Filipe em sua missão evangelística, em Atos 8, em missão na casa do centurião romano Cornélio, e com o apóstolo Paulo em alto mar. Então, a presença de anjo, teologicamente falando, é verdadeira. Você tem vários relatos mostrando isso, tá certo? A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, Hebreus 1,14. Segundo ponto, do segundo tópico, a intercessão da igreja. Veja como era que estava funcionando. Pregação do Evangelho, pregação de Cristo, do nome de Cristo, segmento religioso perseguindo os cristãos, segmento político perseguindo paralelamente os cristãos para satisfazer os judeus, né? Aquela sociedade ali, para que politicamente Roma crescesse politicamente e ganhasse apoio político. Deus, veja que a coisa, como é o conjunto da coisa. Deus, ao mesmo tempo, protege a igreja, né? Ele protege a igreja, envia anjos, mas também a igreja precisava fazer alguma coisa. Qual é a parte da igreja? Qual é a parte que nós devemos fazer? Veja que é um conjunto de coisas que acontecem aqui em meio a toda essa tribulação, essa perseguição, esse momento de confusão ali na igreja primitiva. A igreja também orava, né? A igreja também fazia intercessão por aqueles que estavam sendo perseguidos. Fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Então, a igreja não pode ficar apenas olhando a situação acontecendo. Existem coisas que é Deus quem faz, existem coisas que somos nós quem fazemos, tá certo? É um trabalho em conjunto. É um trabalho que precisa da nossa ação também, para que Deus, paralelamente, ele também exerça o seu papel. Porque tem coisas que somos nós que fazemos, mas tem coisa que é Deus. Tá certo?
Então, não adianta a gente ficar naquele pensamento. Ah, se Deus quiser, essas coisas têm que acontecer mesmo. A perseguição tem que vir mesmo. Ah, isso aí está lá em Apocalipse, a gente tem só que ficar olhando acontecer. A gente tem só que ficar esperando chegar o Apocalipse na minha vida. E que Apocalipse é esse que eu não tenho o direito de confrontar? E que Apocalipse é esse que eu não tenho o direito de levantar a minha voz e pregar a palavra de Deus para confrontar, para criar um choque nessa sociedade perversa que estamos vivendo no Brasil hoje? Que Apocalipse é esse que eu tenho que ficar só olhando e esperando as tribulações chegarem, a perturbação, a perseguição, o cárcere, e eu não faço nada não? Eu não oro não? Eu não prego a palavra? Eu não ensino? Eu não contra-argumento? Você está entendendo? Então eu vejo muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, se apoiando nessa ideia apocalíptica, nesse tipo de apocalipse que ele diz, não, isso já está escrito, eu só tenho que olhar, eu só tenho que esperar o apocalipse cair sobre a minha cabeça e pronto. É assim que ele quer viver. Ele acha que não tem participação no processo. Ele acha que não precisa agir de alguma maneira, que Deus não lhe chamou para agir de alguma maneira, para que o nome de Deus seja glorificado em meio a toda essa perseguição e mais pessoas não sejam enganadas para que sejam levadas para a perdição. Então, até morrermos ou sermos arrebatados, nós precisamos agir de alguma maneira, mesmo em meio ao apocalipse. Você está entendendo? Então, a igreja, vivendo essa tribulação e essa perseguição, ela orava. Ela ia às ruas confrontar. Né? Ela perseguia. Então veja, os apóstolos ensinavam. Os apóstolos desconstruíam a ideia filosófica da época. É muito parecido, não está muito diferente nos dias atuais não, viu? Está muito diferente não. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro e isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Então veja, é até interessante aqui que você vê que Tiago não é liberto, não é solto. Pedro foi solto, não é? E Tiago não. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Então, o que eu aprendo aqui? Que através da oração, a igreja, ela alcança vitória acerca de um apóstolo que estava aprisionado. Isso é um exemplo. Mas existem muitas causas na nossa vida que através da oração nós conquistamos vitória. Seja ela qual for. Pode ser na saúde, na questão política, na perseguição pessoal na sua vida. Às vezes alguém te persegue só porque você é crente. Alguém te persegue só porque você faz parte de uma denominação que a pessoa não gosta, tem até um certo preconceito, né? As pessoas, geralmente, tem gente que é assim. Traz um certo preconceito contra a pessoa por conta de uma religião que a pessoa tem. Olha, irmão, espírita, evangélico, católico, testemunha de Jeová, da Umbanda, da matriz africana, nós temos que respeitar a todos. Nós temos que respeitar, independente se ele vai com a sua casa, se ele gosta de você, se não gosta, isso é problema dele. Mas nós temos que respeitar a pessoa, ele como pessoa. Nós temos que respeitar. Agora, eu não preciso comungar com a mesma ideia dele. É isso que a gente precisa entender. A ideia dele, a ideologia que ele acredita, que ele foi doutrinado para talvez até ensinar aos outros, eu não preciso concordar com o que ele fala. É aí onde o cristianismo, ele precisa, o cristão, melhor dizendo, ele precisa estar preparado para divergir
para combater as heresias. As ideologias que vão contra a ideologia cristã, porque todo mundo tem uma ideologia. A minha ideologia é cristã. Você está entendendo? Então nós temos que estar preparados para combater, respeitando o próximo. Porque o debate não é contra a pessoa, é contra o pensamento, é contra o argumento, é contra a ideia, a ideologia. Então muitas pessoas não têm esse amadurecimento. Quando começa um debate, já quer ir para o confronto, já quer partir para a tapa, para a confusão, porque não aguenta, não suporta ouvir o contrário daquilo que ele acredita. Estou falando do lado de lá e do lado de cá. E eu vejo muito crente que não consegue debater com outra pessoa, ouvir a outra pessoa, para depois ele contra-argumentar. Eu vejo muitas pessoas dessa forma. E olha que são pessoas antigas na religião, né? Antiga. Então precisa amadurecer, tá certo? Precisa amadurecer essa ideia, essa situação na sua vida. Ter longanimidade, ser longânimo com as pessoas. Veja que Cristo, quando ele chega próximo à samaritana, existe um debate ali, existe uma troca de ideias, né? Ela primeiro joga para ele a questão do samaritano, começa a querer levar o caminho do assunto da conversa para um caminho de divergência, mas quando ela percebe que Cristo leva a conversa para outro caminho, ela entende que ele era um profeta. Mas não é o caso aqui, tá certo? Terceiro ponto do segundo tópico diz o seguinte: o valor da oração. Qual é o valor da oração? Quanto equivale uma oração? Qual é o valor de uma oração? Será que nós estamos orando o suficiente? Será que o que nós temos orado, a forma que nós temos orado, é a forma correta? Será que o conteúdo da minha oração, a motivação da minha oração, ela é correta? Né? Essa passagem, esse terceiro ponto aqui, essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Está lá em Atos 9. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10 e 3, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ela ainda está em vigor, né? Digamos assim. Ela ainda é atual. Então, meus irmãos, que possamos aprender que a oração, ela move montanhas, né? É a fé, né? É o exercício da fé.